Stalker é um filme de 2013 dirigido por Park Chan-wook e estrelado por Mia Wasikowska, Matthew Goode e Nicole Kidman. Storytelling é literalmente o processo de contar uma história. Tá, mas o que tem a ver o cu com as calças? Existem muitas formas de contar uma história, tanto no cinema quanto na literatura. Umas muito boas e outras nem tanto. Contar uma história de forma interessante parece instintivo, simples, não? Não é. Vamos recomeçar o vídeo de outra forma para testar isso. Stalker é um filme britânico-estadunidense de terror psicológico dirigido por Chan-wook Park. É estrelado por Mia Wasikowska, Matthew Goode e Nicole Kidman. Foi exibido pela primeira vez no Festival Sundance de Cinema e estreou oficialmente em 1º de março de 2013 nos cinemas dos Estados Unidos. Seu lançamento nos cinemas brasileiros ocorreu em 14 de junho de 2013. Ok, acho que já entendemos que a maneira como se conta uma história influencia não só na sua vontade de fechar o vídeo, o que você já teria feito faz tempo se eu tivesse começado daquela forma, mas também a forma como o receptor dessa história, nesse caso, você, a enxerga. E o que Stalker tem a ver com isso? Tá, até agora você sabe que Stalker é um filme de 8 anos atrás de um diretor coreano e com atores famosos, sobre uma adolescente se tornando adulta e a forma sobre como a relação que ela tem com a família molda a forma como ela se vê no mundo. E isso também é revelado pelo título em português, Laços de Sangue. Você também sabe que não é um filme muito conhecido. Existem milhares de filmes mais conhecidos que eu poderia usar como exemplo de um storytelling bem feito, e tantas outras cenas desse mesmo filme para ilustrar o meu ponto. Mas a cena que melhor resume o filme, independente do final dele, é essa aqui. A cena do dueto entre India e Charlie. Parte do motivo pelo qual essa cena é tão eficaz é porque não cai no erro de deixar a história ser exposta por palavras, tornando a exposição que está acontecendo exaustiva e novelesca. Quando alguém na vida real pode ser caracterizado como vilão, com ações questionáveis e motivos escusos, ele não vai sair por aí proclamando seu plano maligno aos 4 ventos, a não ser, é claro, que ele se relacione com a família Bolsonaro ou a família de uma certa deputada por aí, que não teve nem a coragem de apagar o histórico de pesquisa. Não. A maioria dos vilões é mais esperto que isso. E o Charlie Stalker, como vamos descobrir mais pra frente do filme, não é um vilão comum. Ele é o que pode ser enquadrado como um psicopata ou sociopata. Não tenho certeza do termo correto. E, portanto, é muito mais minucioso na forma como age do que um vilão comum. Mas nem nós, nem India, não sabemos disso ainda. Claro, o filme dá algumas pistas disso, assim como o próprio Charlie. E a presença dele nos deixa desconfortáveis, mas ainda não sabemos bem o porquê, ou se ele realmente fez alguma coisa e o que ele fez até essa cena aqui. E mesmo assim, a cena do piano nos mostra exatamente quem ele é e o que ele quer. Vamos à cena, para você entender melhor. E antes de qualquer coisa, vamos lembrar o YouTube que isso tá sim dentro do Fair Use, então eles que tratem de não reivindicar o vídeo. A cena começa com India sozinha, no piano, tocando um tema que combina bem com a personalidade dela. Bonito, com notas ricas e fortes, mas monótono. Em pouco tempo, temos a adição de algumas notas que não exatamente estavam no tema dela e lhe dão alguma cor, mas que ela ainda não deixa fugir do tema original. É o momento em que Charlie senta ao piano da mesma forma como entrou na vida dela, inesperadamente, e vemos surpresa nos olhos de India. Não apenas porque ela estava tocando sozinha e ele apareceu, mas porque aí surgiu a primeira pista sobre a personalidade de Charlie. Ele não mostra quem realmente é para os outros, com exceção de India e de quem o conhecia do passado, e essas pessoas demonstram apreensão na presença dele, apesar da fachada encantadora que ele coloca. Como podemos perceber isso só pelo fato de ele sentar ao piano com India? Algumas cenas antes, quando ela chega da escola molhada da chuva, vemos a mãe dela, Evelyn, ensinando-a a tocar, ou achando que o está ensinando.
Então o fato dele sentar com ela para tocar, ainda mais com a habilidade que ele demonstra, não mostra apenas que ele não mostra sua verdadeira personalidade às pessoas, mas é também uma forma dele dizer à Índia que está manipulando de forma fácil a mãe dela, como ele faz questão de repetir da mesma forma sutil em outras partes do filme, e como ele faz com todas as outras mulheres da vida dele, menos a Índia. Então, o que ele diz para ela nessa cena é que ela é uma exceção, que com ela ele pode ser quem realmente ele é. A seguir, nós temos mais uma vez a repetição do tema pela Índia. Ela agora tem certeza de que ele não é quem as aparências mostram, mas deixa claro que não vai deixar ele interferir com a música dela. Ela ainda não vai deixar ele entrar. Enquanto isso, o Charlie mostra que reconhece que ela ainda não está pronta para tudo o que ele pretende mostrar para ela, sobre ele mesmo e sobre ela. Ele já tinha feito isso em outro momento do filme, e dessa vez ele demonstra nas notas que toca no piano. Mas ao mesmo tempo, ele demonstra uma certa dominância na forma como ele entra no tema da Índia e como ele senta no piano. Ele toma o controle da situação, literalmente tomando até o pedal dela, e figurativamente com as notas maiores, mais graves que ele toca, demonstrando também uma inevitabilidade tanto no fato dela deixar ele entrar, quanto no fato dela só poder descobrir a si mesma a partir dele. E isso é um tema recorrente no filme, que você pode ver no mistério com o qual Charlie chega nos presentes ao longo dos anos que ela descobre serem dele, nas cartas que ela vai descobrir e o que ela vai descobrir com elas, e várias outras migalhas deixadas pelo diretor e que, se você prestar atenção, vão deixar o final do filme muito melhor. Tudo isso escondido nas notas desse dueto composto pelo gênio do Philip Glass, que entre outras coisas também compôs a trilha sonora da obra-prima que é Candyman. Mas voltemos ao dueto. Enquanto Charlie está demonstrando tudo isso, e além de tudo, que conhece o tema dela, India deixa bem clara a resistência dela. E então ele reconhece que ainda não é hora dela, mas ele não vai forçar. Ele vai esperar que ela esteja pronta nos próprios termos, enquanto isso ele se diverte esperando, nos termos dele. E é aí que acontece uma ruptura na música. Charlie rouba a música para si. Dando uma reviravolta mais alegre para ela. Ele se senta no banco e obriga a India a se ajustar. No entanto, o olhar dele ainda demonstra que ele não sabe, por uma fração de segundo, se vai funcionar, apesar da fachada confiante que ele coloca e das notas alegres que ele está tocando no momento. Então, India começa a tocar o tema que ele propôs e vemos a expressão dele mudar para um sorriso. Ela entrou na dança. Agora eles se olham diretamente nos olhos e a música que eles tocam não é mais dissonante, com as notas mais sóbrias de India sendo acuadas aqui e ali pela presença das notas muito mais confiantes que ele joga para ela. Aqui eles estão em uma dança muito bem equilibrada, porque, como diria outro parceiro de tela da Mia Wasikowska, it is said that the true test of the perfect waltz is for it to be so swift, so delicate and so smooth. But a candle flame will not be extinguished in the hand of the lead dancer. Now, that requires the perfect partner. Nesse momento, acontece outra ruptura. Depois de ter tirado India da zona de conforto, Charlie quer levá-la a uma dança mais arriscada. Ele vai se mostrar em todas as cores para ela, e assim mostrar quem ou o que ela é de verdade.
Mas ao contrário do primeiro momento de ruptura, onde ele ainda estava inseguro se ela ia aceitá-lo, aqui ele vai com toda a confiança de quem sabe que sim. E nesse momento ela abre todas as portas, sem questionar, para que ele entre. E isso fica bem claro tanto pela forma que ele passa a se portar, invadindo todo o espaço pessoal que ela lutou para manter no começo, quanto nas notas que ele toca agora. São quase todas as mesmas notas já tocadas antes, mas o ritmo e a melodia não são só diferentes, eles são muito mais arriscados e íntimos. E nós vemos como essa intimidade não pega a Índia de surpresa, mas ainda deixa confusa. E nós vemos como a música vai se suavizando, ao mesmo tempo que ela. E aí a câmera passa para as mãos deles e podemos ver que eles estão em perfeita sincronia de novo. Ele conseguiu o que queria, despertar na Índia algo nela mesma que ela não tinha controle sobre e, portanto, tentou ignorar até o momento. E ele fez com que ela se sentisse confortável na própria pele e até desejasse aquela parte dela, e por isso aceitasse que também desejava ele. É a partir disso que ele a reconhece como adulta, e isso é confirmado em 2 cenas posteriores, mas ele só pôde ter certeza no momento do dueto. E quando ele tem certeza, o dueto acaba. A dança cessa e não há mais máscaras. Assim, ele a deixa com seus próprios pensamentos para assimilar tudo aquilo, pois ele sabia que ela ia precisar de um pouco mais de espaço antes de investir diretamente. E nós vemos, sem ver, todo esse desenvolvimento de personagem no espaço de 2 minutos e 52, sem a necessidade de um grande diálogo expositivo e uma cena maçante que ia tirar a nossa atenção do filme. E tem mais do que vocês pensam. Veja bem, embora o piano seja um instrumento que possa tocar qualquer coisa, o som do piano usualmente é associado a conotações românticas, e não é só porque ele se popularizou de verdade na era romântica. E veja só, a mãe da Índia sabia bem desse potencial, tanto é que ela tenta estabelecer um clima romântico com o Charlie por tentar ensinar ele a tocar piano. Mal ela sabia que ele já sabia tocar e sabia muito bem, como ela perceberia tarde demais no final do filme. E isso é parte do porquê, para nós espectadores, mesmo que inconscientemente o dueto entre Índia e Charlie parece tão perturbador. E isso só é reforçado pelo uso constante de cenas de dueto em filmes para estabelecer uma conexão romântica entre personagens. Mas como sabemos a origem da relação entre eles, um elo romântico se desenvolvendo ali, ainda mais com a diferença de idade envolvida, se torna perturbador pra gente. Tudo bem que não é a coisa mais perturbadora do filme, mas adiciona ao desconforto e finalmente cria o elemento de horror. Não apenas como um filme de horror, mas porque podemos ver humanidade nos dois, apesar de tudo. E na humanidade dos dois, reconhecemos que é um horror que transborda a tela, podendo acontecer na realidade. E é isso que nos assusta. Tudo isso só poderia ser alcançado, é claro, por conta de 3 pessoas: o diretor, o roteirista e o homem que transformou o roteiro nessa ideia musical, sem a qual a cena poderia sim ter sido boa, mas sem a mesma genialidade. O Philip Glass. Vamos pegar como o roteiro originalmente se desenvolveu nessa cena, para você poder comparar. Interior da residência Stoker. Sala, finalzinho da tarde. Indy está ao piano, as mãos congeladas nas teclas. Ela está sozinha. Sem Eve, sem tio Charlie, sem Sra. McGarrick. Sem ninguém. Sem nenhum som do resto da casa. Close no rosto normalmente plácido de Índia, agora tremendo com o menor dos tremores. Depois de um momento, ela começa a tocar. É a mesma música do começo, aquela que ela tocou antes do funeral de seu pai. Mas agora, o modo como ela toca é hesitante, inseguro. Ela passa pelas notas, uma após a outra. Índia para, começa de novo. De novo, os dedos dela atraem. Não está vindo dessa vez. Ela para, engolindo seco.
como se algo estivesse preso em sua garganta. Lágrimas? Um grito? India fecha os olhos. Quando ela os abre, tio Charlie está perto do piano. Sem uma palavra, ele senta ao lado dela e começa a tocar, lindamente. É a mesma peça que India estava tocando um momento atrás. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez ressoa com paixão e sentimento. Emoção. India fica sentada ali, em transe, escutando essa peça como se ela nunca tivesse escutado antes. Ela olha para cima, passando os olhos pelas pontas do dedo do tio Charlie e depois para o rosto dele. Ele parece perdido na música, completamente envolvido. Ele não a olhou nem por um segundo. Então, India olha para baixo, coloca os dedos sobre as teclas e começa a tocar. A princípio ela vai com incerteza, precaução, improvisando uma harmonia quieta para a melodia que ele toca. Mas quando ela ganha confiança rapidamente, a estranha colaboração entre eles se desenvolve rapidamente em algo sem esforço e orgânico. Uma peça pequena para 2 mãos se tornando uma peça maior para 4. A música começa crescendo. O tempo começa a ficar mais rápido. India pode sentir sua temperatura começando a subir. Ela arrisca mais um olhar para o tio Charlie. Ele palpita pelas teclas, acordes tão íntimos e conectados que ela não pode ver onde as linhas começam e onde elas terminam. India olha para baixo de novo, esquecendo-o agora inteiramente, e as mãos deles passam pelo teclado, mais rápido e mais rápido, acariciando e persuadindo, penetrantes e exigentes. É romântico e perfurante, implacável. Algo que Philip Glass poderia cozinhar durante uma tempestade de relâmpagos. E então eles penetram os últimos e climáticos acordes. A forma como eles, combinados, sustentam os acordes reverbera pela casa. E então, acabou. India remove suas mãos do teclado, gentilmente, como se elas fossem quebrar. Eles se sentam em silêncio por um momento, até que ele se vira para ela e espera que ela olhe para ele. Tio Charlie. Obrigado. E assim, ele some. India é deixada sozinha, suando, tremendo. Ela olha para o lugar no banco onde o tio Charlie estava sentado um segundo antes. A câmera sai do rosto dela, parando em uma sujeira deixada na almofada de veludo. Muito bom, né? Mas a cena não seria a mesma sem a inspiração vinda do Eric Satie, reconhecida lá na primeira página do roteiro, e do próprio Philip Glass. Não sei se intencional, se ele já tinha sido contratado para lidar na trilha sonora, ou não. Se o roteiro já tinha sido escrito há muito tempo ou não e ficou rejeitado lá nas gavetas. Intencional ou não, leva um gênio para reconhecer outro e conseguir incorporar ele no projeto, como o Wentworth Miller, que todo mundo conhece melhor como Michael de Prison Break, fez aqui. É claro que não podemos deixar de fora o mérito da Mia Wasikowska e do Matthew Goode na construção da cena, pois eles são atores extremamente competentes, mas eles aqui não tiveram tanto trabalho, visto que não só o material que eles tinham era excelente, mas eles também estavam sob a direção excelente do Park Chan-wook. Quantas vezes já vimos roteiros excelentes e atores excelentes desperdiçados por uma direção sem visão? Felizmente, não foi o que aconteceu aqui, e com a combinação de todos esses talentos em áreas diferentes, conseguimos não apenas uma cena maravilhosa, mas um filme inteiro com atenção para os detalhes, onde cada particularidade serve para nos mostrar aspectos novos na história. Basta prestar atenção.